Boa noite. Segunda-feira, 11 de julho de 2005. Estamos aqui para a 14ª edição de Maêutica. Sempre lembrando, Maêutica significa geração de ideias. É o trabalho que nos propusemos realizar e assim, modestamente, estamos tentando fazê-lo. Vai aqui um lembrete a algumas pessoas que nos criticaram durante essa semana por coisas escritas há muitas semanas. Quando nós escrevemos, supomos que haja leitores para aquilo que nós estamos fazendo e que essas pessoas façam as leituras e passem aquilo que nós escrevemos pelo crivo de suas inteligências, mas que assim o façam, não fiquem julgando pelo que ouviram dizer ou por aquilo que foi contado ou por aquilo que disseram. Não é pecado nenhum pegar um artigo, fazer a leitura e depois fazer o julgamento daquilo que foi escrito. Não fique se baseando naquilo que foi dito por outros. Pessoa que nos criticou está entendendo esse recado e, por favor, tá? Vamos ter bom senso e... Bem, vamos falar de coisas mais alegres. Nosso programa de hoje traz como primeira convidada a nossa amiga de longa data, Virgínia Maria Segata. Vocês já devem ter observado as variações aqui constantes em nosso cenário, que hoje está sensivelmente enriquecido pelas obras da artista plástica, publicitária, decoradora, cozinheira e tantas outras coisas mais, a nossa amiga Virgínia. E na segunda meia hora de Maêutica teremos a presença do nosso também amigo de longa data, o Fábio Roberto da Silva Leme, que está ali nos assistindo, junto com minha esposa Rosimeire, junto com a nossa amiga Lívia Sandoval. Nossa plateia hoje está seleta aqui e nós só temos a agradecer a todos por isso. Daqui a pouco nós voltamos, então, para a primeira meia hora de Maêutica. Até já! Virgínia, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. E a dona Rosa? Vai bem. O Guto também? Tá. Tocando bastante com a banda amiga. Virgínia, há quanto tempo você se encontra em Leme? Pergunta básica, mas... Vai fazer 10 anos. Como é que você chegou aqui? Eu tenho uma amiga que mora aqui e o meu filho tinha muita bronquite, eu sou de São Paulo, e lá é um problema sério, né? E o Guto, culpado foi o Guto. O Guto. Quando vinha para cá, ele passavam as crises dele, ele ficava ótimo. Eu mudei, não pensei duas vezes. Gostou do nosso clima? Gostei e vendia também algumas telas aqui, né? E falei, bom, está melhor lá. Falando nisso, em Leme, existe mercado para arte, Virgínia? Mais do que Itu, de onde eu vim. Porque eu morei uma temporada em Itu, em Salto de Itu. Bem melhor aqui. Você é de Itu? Sou de São Paulo, maternidade São Paulo. Quem nasceu em Itu foi Almeida Júnior. Almeida, né? Júnior. Nós estamos falando em artes plásticas aqui. Considerado o pintor do sol, né? Em todo o mundo. Depois acabou tendo um fim trágico lá na cidade de Piracicaba, né? Ele se apaixonou por uma moça casada, né? Casada com o próprio primo. Acontece isso na vida dos artistas, né? Só loucura. Mas, Virgínia, conta pra gente, nós estamos aqui na nossa mesa com um pequeno troféu, né? Dá para você explicar a história desse troféu? Não sei se há como enquadrá-lo ali na nossa câmara. Assim, deu para os nossos TVentes terem uma boa noção, né, desse troféu. De onde ele surgiu? Da ACD, em São Paulo. Eu fiz um desenho e resolvi mandar para ajudá-los, porque o tratamento na ACD é gratuito, né? E eles vivem realmente de doações. Eu vou mandar esse desenho para ver se eles podem aproveitar. Aí eles, assim, pensei num bazar beneficente, uma coisa assim. Eles me ligaram que haviam adorado o trabalho, se podia ser transformado em cartão de Natal, e uma surpresa, foi vendido 85 mil exemplares. Para o Brasil e exterior. Vamos decifrar para os nossos TVentes aqui. ACD. Bom, olha, o cartão que você fez o desenho está aqui. Este é o original. Esse. Estou tendo a honra de pegar e pôr as mãos em um original. Está vendo? A ACD, né?
É a Associação de Assistência Assistência. à Criança Defeituosa. Isso foi em que ano, Virgínia, que você realizou esse desenho? Meu Deus, deve estar marcado aí, eu não lembro. Tem aqui Paz na Terra, reprodução autorizada em benefício da Associação de Assistência à Criança Defeituosa, a ACD. Peace on Earth. Nosso inglês parece Eu acredito que há uns não 12 claudicou. anos. Reprodução autorizada e tudo mais, né? Bom, já faz 12 anos, então, Mais que ou aconteceu. menos 12 anos. Por volta de Com 93, então. Eu e o Vilela vendemos 85 mil exatamente iguais. O Vilela, eu considero, Eduardo Vilela, o melhor que surrealista que nós temos atualmente. É perfeito. Eu jamais poderia imaginar que eu estaria com ele nessa premiação. Mas o Portela e a Cândida, que também, segundo e terceiro lugares, e com dinheiro eles construíram anfiteatro. Lá em São Paulo. Em São Paulo. Então... Na primeira CD da Cindino Reis, né? Agora todo ano tem o Teleton, que é em benefício da CD. Virgínia, a arte é elitista? E agora? É difícil essa pergunta? Um pouco. Mas você disse que existe mercado para arte. As pessoas, existe. Você também é professora de arte. Existe mercado dentro, sim, se você se conscientizar de onde você mora. Lógico, o mercado, eu estou considerando ótimo, estou surpresa com o mercado aqui em Leme. Só que o preço você tem que abaixar muito. Por exemplo, um quadro que aqui custa R$150, no Rio de Janeiro, provavelmente ele ia para uns 250, em São Paulo uns 400, em Campinas uns 600. Agora fazer então, arte... você tem que saber, né, se adaptar. Agora, mais assim dizendo, fazer a arte, né? As pessoas porque você leciona a arte, você ensina pintura principalmente. As pessoas que a procuram para esse aprendizado, elas são de uma determinada faixa social, de uma determinada faixa etária, ou a procura é generalizada? Não, todas as faixas, tanto idade como social, financeiramente, intelectualmente, não importa. E é caro pintar? Não. As telas, os pincéis, as tintas? Os pincéis são... quando a pessoa entra de cara, vai uns 150, R$180. Comprando os pincéis bons, um trabalho mais profissional, tintas boas, comprando tudo que precisa. Só que até essa pessoa ter esse gasto novamente, vai muito tempo. O seu aprendizado, é uma característica inata sua? Esse é um dom que você possui, a pintura? Ou você precisou passar por escolas, precisou se aperfeiçoar muito para chegar ao ponto que você chegou? Não, eu até passei por muitos cursos para me especializar, aprender novas técnicas, né? E para a gente estar sempre atualizado. Mas eu nasci já, quando perguntavam, né? O que você vai ser quando crescer? Aquela conversa... Eu falava desenhista, sem sombra de dúvidas. Desenhava nas paredes, era um terror em casa, quando era pequenininha. E você acredita que a pessoa que não tem essa qualidade inata, ela possa vir a produzir bons trabalhos? Olha, tem não é tia, é amiga de infância da minha mãe, a irmã dela, o sonho era ser pintora e nunca comentou com a família, ela se casou, enviou. Quando ela estava com quase 70 anos, ela conheceu um pintor de Piracicaba, também viúvo, e se casaram. Ela começou a pintar e foi premiada, inclusive, e vendia mais que ele. Então é uma coisa que às vezes a pessoa não sabe que existe aquela arte dentro dela e de repente desabrocha. Agora, o aprendizado em si, o mundo acadêmico, ele é importante nesse processo? Eu acho que é o princípio de tudo, né? Você aprende o acadêmico, você vai aprender tudo que você tem que fazer na arte corretamente. E depois passar para o impressionismo, que eu gosto de fazer, o surrealismo, que é uma pintura acadêmica, só que com um tema normal. Se você não souber fazer bem feito, a base principalmente é o desenho. Você sabendo desenhar, sabendo pintar, aí você pode procurar o teu caminho dentro do primitivismo, do cubismo, inclusive o abstrato, né?
Não A há pessoa tem como que você saber. desenvolver o abstrato sem passar por esse processo ligado ao acadêmico. Tem, até tem. Os cânones de 8 cabeças e meia, diz que o homem é um bicho de 7 cabeças, né? Principalmente no mundo clássico. Eram 7 cabeças, né, que compunham a figura do homem. E depois os norte-americanos fizeram lá 8 cabeças e meia, aqueles super-heróis da história em quadrinhos, são longilíneos e fortíssimos. Né? E já no estilismo são 9 cabeças. Agora, a perspectiva também, a noção de luz, né, essas A perspectiva técnicas. é muito importante. Para quebrar a noção de perspectiva, primeiro é preciso saber dela. Tem que saber. Você tem, inclusive no abstrato, você quer desenhar. É um abstrato, mas uma forma que te leva, você olhando, vai te levar para um lugar, um fundo, um caminho. Se você não tiver noção de perspectiva, vai ficar chapado aquela forma abstrata. Agora, nesse processo todo, Virginia, como que você optou? Porque nós notamos que seu trabalho ele é nitidamente impressionista, né? Na escola impressionista. Como você chegou a essa escola? Eu sempre tive paixão, assim, macaca de auditório mesmo, de Monet e de Renoir. Eu acho que foram os melhores, para mim não existe. Aqueles jardins floridos, as figuras que Renoir também fazia, né? Aquelas damas antigas, acho que aquela parte de romantismo. Então eu quis realmente me especializar nisso. Eu gosto, adoro jogar, mexer com muita tinta, com espátula, pinceladas grandes e até faço as bailarinas, os rostos que são mais delicados, como esse quadro que está atrás de mim, o Pierrot, que é feito realmente com pinceladas bem pequenas, né? Mas não deixa de ser um trabalho impressionista. Qual a característica básica do impressionismo, Virginia? O meu, eu não cheguei onde eu quero, porque o meu de perto você distingue o que é. O impressionismo, quanto mais mancha de perto, mais perfeição ao longe. Mas seria basicamente os traços, né? Os traços, as pinceladas, né? Pinceladas largas com muita tinta. O Monet, que você acabou de citar como um de seus artistas principais, dos seus principais pintores, ele parece que ele desenhava os traços dele eram semelhantes a vírgulas, né? Sempre com muito movimento. O movimento sempre arredondado, os traços, né? O que vai dar movimento nas obras. E a junção desses perfeito. traços geram a figura. Gera. Tanto a distância, parece que vai variando também conforme o distanciamento que nós vamos ter. Se você notar, por exemplo, que ele fazia muito um campo florido, né? Eu não consigo chegar naquilo, já tentei, não fica bom, né? A sombra de uma árvore, ele pintava tudo de escuro. E depois por cima vai pondo aquelas claridades claras, quase branca, de luz mesmo, né? Então você olha de perto, você não entende que é aquilo. Você vai ao longe e você vai notar que realmente é uma árvore que está lá naquele chão. Foi ele quem passou por aquela experiência da operação da catarata? Foi. Parece-me que ele operou apenas uma das vistas, né? E ele ficou cego e continuou pintando. Ele via assim, manchas, vultos e continuou pintando. Partiu praticamente para um abstrato, né? E as mulheres na pintura, Virginia? Há alguma artista que você... Uma vez eu falei numa entrevista que eu não sei o que acontece. Os famosos são sempre homens, acho porque eles não têm marido para molar, né? Deve ser esse motivo. Porque os grandes nomes, tirando Mary Cassatt, Berthe Morisot no impressionismo, depois já no modernismo, que surgiu na Semana da Arte Moderna em 1922, Tarsila do Amaral e Djanira, Anita Malfatti, então dá para contar nos dedos. Parece que a Mary Cassatt foi ela que influenciou o Gauguin, né, que levou o Gauguin para o impressionismo. Ou foi a Berthe Morisot? Não sei muito. Ele era muito cunhado dela. de uma delas, se não me engano. De uma delas, né? da Mary, porque a Berthe Morisot era cunhada de Edouard Manet. Tem, que eu estou falando do Claude Oscar Monet, e tem Edouard Manet, né? E a Berthe Morisot era cunhada dele. Muita gente confunde Monet e Com Manet. Manet, E às vezes confunde. confundem Van Gogh com Gauguin, são É artistas. porque eles moraram juntos, né? Eles são até contemporâneos, né? Foi São, um período mas não de se grande davam bem, né? efervescência, Se
se detestavam. O Van Gogh, ele tinha um problema mental muito grande. E dizem, tem gente que já ouvi falar, né, um absurdo, que ele era homossexual, que ele cortou a orelha porque Gauguin não gostava mais dele, não. Gauguin era casado, abandonou tudo, ele tinha um emprego bom, família rica, largou tudo por amor à arte. E como Van Gogh morava sozinho, estava passando muita dificuldade, inclusive para se comunicar com as pessoas, o irmão de Van Gogh era muito amigo de Gauguin e pediu a Gauguin que fosse morar então uma temporada ajudando, né? A Van Gogh, mas Van Gogh não aceitou, não gostava mesmo dele. E o fato dele cortar a orelha é porque ele quis pintar o autorretrato e não conseguiu pintar a orelha. Então ele achou mais fácil arrancar a orelha. Depois disso ele foi internado no sanatório. Gente, nós temos aqui que também fazer uma distinção. Van Gogh tinha problemas mentais, é inegável. Agora, não são todos os que têm problema mental que têm a capacidade de Van Gogh. Vamos colocar, quando nós estudávamos filosofia, falava, mas Nietzsche era esquizofrênico. Tudo bem, Nietzsche era esquizofrênico, mas nem não são todos os esquizofrênicos que têm a capacidade de Nietzsche. Nós temos que entender isso daí. Agora, a Virginia falou aí desses nomes que eles não se davam bem. Me parece aí que havia um certo choque de estrelas, né? Esse que é o grande problema que envolve a arte comumente e invariavelmente. Você se sente em choque aqui com alguém, Helene, Virginia, nesse caso? Não, eu fico meio assim Saia justa que eu tô querendo. Fico meio assim que na minha, sabe? Não tenho amizade com o João Luiz, adoro ele, é uma gracinha. E, nossa, gostei muito da Ana Lúcia Reis. Conheço a Regina Dantas, que eu gosto bastante, da Rê também. Mas o resto não tem amizade também para me chocar. João Luiz, nós temos que distinguir aqui, né, para os nossos eventos. É o nosso amigo lá, João Luiz Bizache, que atualmente leciona lá na escola técnica, né, na ET. Parece que você tem um trabalho conjunto aí programado com o João Luiz. Tenho, nossa, estou super feliz, né? Eu fiz uma proposta para ele, porque eu estou com uma galeria de arte na 15 de novembro, Galeria Virgínia Segata. Então, eu falei, que agora... número que é essa galeria, Virgínia? 182. Rua 15 de novembro, número 182. É a Galeria de Arte. Tem nome a galeria? Tem, Galeria né? de Arte Virgínia Segata. Ela não é nem um pouco personalista, Virgínia. Vocês podem ver que até a galeria... tudo bem. Mas tem que ser, né? Porque aí, de repente, vai pôr... Ali na 15 de novembro, número 182. E como é que é esse trabalho que você vai dizer? Aliás, eu estou pagando para ver, hein? Estou pagando para ver alguém trabalhar em conjunto com o João Luiz Bizache. Vamos lá. Vai acontecer, vai ser um acontecimento. Mas tudo bem, dá para explicar. Então, prometo não interromper mais agora. Imagina, pode interromper. Nós vamos falar sobre Monet. Ele também gosta, né, bastante de Monet. Então, ele vai falar sobre a vida de Monet e eu falo pouco, logicamente vou falar junto. Depois nós vamos passar por uma releitura das obras de Monet. É uma releitura. Uma releitura. Então, as pessoas vão trabalhar com cor. Não importa se a pessoa sabe desenhar, que tem esse lado. Às vezes a pessoa é péssimo desenhista, mas tem a sensibilidade, tem criatividade. É uma série de coisas, né, que vai juntando. Então, nós vamos fazer essa pessoa ver as cores, notar as cores, a luz, a sombra, os movimentos. Aí a pessoa vai partir, ou vai fazer um trabalho igual de Monet, igual, né? A gente não consegue mesmo. Mas fazer assim, parecido. Vai que alguém consegue também e nós vamos ficar felizes, né? E depois ele vai tentar passar, quem quiser passar por um abstrato, uma arte contemporânea mesmo, né? Através dessas releituras, para a pessoa se soltar e aprender a mexer com cor, a pôr a sensibilidade para fora. E que dia vai acontecer isso? Dia 16, próximo agora, ali na de sua julho. Galeria mesmo? Na minha galeria. As inscrições começam agora segunda-feira, hoje dia 11, né? Já começou a ficar aberto, já começou e vai até sexta-feira. No dia 15. Há um número de vagas específico? Olha, nós queremos pegar grupos de, no máximo, 10 pessoas. Se precisar, nós abriremos um novo e o dia. Preço disso, R$ 40. R$ 40 por pessoa. Por pessoa. A pessoa já vai embora com o quadro pronto. Ela leva a tela? Leva a tela, o material. Quem tem, leva o seu material. Quem não tem, eu passo algumas cores que gastam mais. E aí a gente vai usando. Agora eu falo, você falou aí em releitura. A releitura
ela já foi considerada um desrespeito à arte, né, Virginia? Qual a sua visão a respeito das releituras? Por exemplo, se você for fazer uma releitura do meu trabalho e ficar muito feio, eu não vou ficar muito feliz. Mas, por outro lado, você escolheu a minha obra para te inspirar. Então, por outro lado, eu vou achar bom. Eu não considero um desrespeito. Porque as pessoas vão aprendendo a ver aquele quadro, vai mexendo com a pessoa, o que a pessoa sente. Não especificamente no campo das releituras, mas muitos artistas, para sobreviver, eles faziam cópias, né? Cópias. Os chamados copistas. Né? Copistas. E muita gente famosa trabalhou como copista, né? Trabalhou porque tinha, né, que sobreviver E o curioso é que muitas das cópias acabaram ficando melhores que as originais. fica, né? acontece também. E hoje, muitos quadros, é difícil distinguir de quem é o quadro, né? Porque muitos estudiosos ficam lá em cima, intensamente estudando para detectar se é um original, mesmo lá dos renascentistas, né? De Rafael ou do próprio Michelangelo, de tão perfeitas que foram. Perfeita. Aliás, Leonardo da Vinci também. Michelangelo acabou se notabilizando mais como escultor, né? Apesar de haver pintado o teto da Capela Sistina. Mas eu sempre invado a seara alheia, que acabo dando mais opiniões do que o entrevistado. Isso é característica nossa e dos outros grandes apresentadores de TV. Mas né? tem que ser. Tá certo. Bem, Virginia, foi muito proveitosa aqui a nossa conversa. Acho que ela fluiu agradavelmente. Fica aqui, você é dona do tempo, para dar um até breve aí para os nossos eventos. Nós não falamos aqui das suas obras, Das minhas né? obras, não é? Não sei se dá para bem focalizar. Qual o nome daquela que está bem atrás aí de você, Virginia? Meu Deus, eu não lembro o nome do quadro, ele está marcado atrás dele. Não, mas tudo bem. Aqui nós temos... É alguma coisa relacionada a amor. Qual é o seu preferido aqui desses? Este. É bem esse daí. Do Né? Pierrot. Agora, todos eles têm essa característica impressionista mesmo. Olha, o nome está em italiano, e agora que eu não lembro? Não tem problema em relação ao nome. Uhum. Acho que isso daqui deliciou os nossos eventos aí. Esse quadro, eu não sei porquê, mas me lembra muito Itu. Me lembra Almeida Júnior. É como se fosse uma homenagem a ele. Eu não morei mesmo em Itu, eu morei em Salto de Itu, que é 5 quilômetros, né? Mas tenho um amor muito grande por Itu, como se eu fosse ituana, né? Nascida, criada em São Paulo. Mas esse quadro me traz uma coisa assim, de saudade, não sei do que, nem de quem, mas São as me traz isso. reminiscências, né? As reminiscências, Falando nisso, nós poderíamos tratar aqui, né, da parte religiosa, mas parece que você não gosta de fazê-lo. Não, até pode, é até bom para, assim, para esclarecer, né? Porque eu sendo espírita e fazendo psicopatoriografia, tem pessoas que às vezes confundem um pouco, né? Esses quadros são todos, eles não são meus mediúnicos, mesmo, né? não. Eu comecei a pintar aos 12 anos de idade. Comecei a fazer colegial, não gostei, saí, fiz arte e decoração, Colégio Lareira em São Paulo, equivalente ao colegial. E aí não parei mais de estudar E você arte. separa muito isso, né? Muito, porque é minha profissão, né? Meu ganha-pão. O trabalho mediúnico você não comercializa de Não, maneira de alguma, forma né? alguma. Eu vou nas casas espíritas que estão necessitando de ajuda, vou muito a Campinas, São Paulo, vou lá, faço meu trabalho em 2 horas, 2h30 no máximo, são retratados assim, vários pintores, não só impressionistas, mas cubistas, como Picasso, surrealista, como Salvador Dalí. E muito rápido, né? Mabe, que era abstracionista, Tarsila. Bem, nós vamos então aqui 20 repetir, telas né? mais ou menos em 2 horas, né? Vamos repetir o endereço lá então da sua galeria, do seu ateliê. Meu ateliê. É a rua? Rua 15 de novembro, E 182. telefone, Virginia? 9740-8606. Bem, Virginia, só tenho que muito agradecer a você pela presença. Muito obrigado por haver enriquecido aqui o nosso cenário, por essa conversa muito descontraída e muito proveitosa no campo das artes. Muito Eu que agradecido. agradeço. E só assim, para completar, que você brincou, né? Artista plástica, publicitária, cozinheira. O mal dos pintores, cozinheiros, quase todos.
Tem uma boa relação, né? Bem. Quem era? Monet mesmo, né? Monet, Renoir, Toulouse. Ficou famoso pelos seus dotes culinários. Bem, por falar nisso, daqui a pouco nós vamos estar aqui para a segunda meia hora da nossa maêutica deste dia 11 de julho, com o professor Fábio Roberto da Silva Leme, que, dentre os seus inúmeros trabalhos, né, milita lá em um spa. Então, já que estamos falando em culinária, nada mais apropriado do que o professor Fábio daqui a pouco. Virgínia, muito agradecido mais uma vez. Eu que agradeço. E até daqui a pouco. E nós estamos de volta, lembrando sempre sob o patrocínio da distribuidora de revistas Silvia, da Farmácia Aliança, a Farmácia do Luizinho, e do Restaurante Piazza. Restaurante Piazza é o ponto certo de seu paladar. Senhor Fábio Leme, boa noite. Boa noite, Lama. Fábio, de onde vem o apelido polaco? Olha, esse apelido é uma herança, certo? Que a gente adquiriu do meu pai, certo? Mas ele veio porque o polaco, na verdade, ele é uma pessoa, na determinação, branca, certo? E o polaco, ele é da parte da cortina vermelha, lá da Rússia, sabe? Daqueles lados. Lá da Guerra Fria. Então, como meu pai era completamente ao contrário, eles colocaram o apelido como polaco, né? A família do seu pai é de Leme? Não, a família do meu pai, ela veio de Americana, certo? Mas traz todos os traços junto com... a mãe veio de Americana, né? Mas o pai era de Leme. Seu pai era uma pessoa marcante, né? Nós observávamos ele pela rua, a gente já sabia, ali vai o polaco mesmo. Ele era bem... Tinha sua marca. Era algo que marcava, assim, né, de uma certa forma, a nossa sociedade, quando o Leme ainda não era assim tão dispersa, né? Todo mundo aqui se conhecia, pelo menos ali até o final da década de 60. Depois a cidade foi inchando e tudo mais. Hoje ninguém mais conhece a gente, né? Mas, Fábio, de onde veio a sua opção pela educação física, essa dedicação toda sua com essa profissão? Na verdade, a gente sempre tem algum espelho, né? Seja na profissão, ou seja no que você busca, você sempre tem um espelho. E, na verdade, o espelho, para mim, para ser um professor de educação física, foi o professor Milton Ranieri, que na época ele veio para Leme e começou a fazer um trabalho de basquete, foi muito bem desenvolvido, chegaram a disputar títulos, inclusive, e depois começou com o vôlei, trabalhar com o vôlei, e nessa de a gente também começar a trabalhar com essa modalidade, que até hoje a gente exerce, mas agora na qualidade de técnico. E eu comecei a me empolgar, gostar, ver que eu trabalhava, na época ainda eu trabalhava no Banco Real. Por curioso ainda, eu trabalhando no Banco Real e todos aqueles anos para se formar, né, para mim conseguir a minha formatura, e chegou no finalzinho do ano, e chegou no final mesmo da minha formatura, eu tive uma reunião com os dirigentes do banco e eles me perguntaram, a psicóloga me perguntou se eu tinha a vontade de seguir carreira dentro do banco. E eu falei, não tenho. Mas você falou isso para psicóloga? Obviamente teve um resultado, né? Que você imagina qual seja. Um mês depois eu já... imaginar, né? Qual seja. Mas eu acho que mesmo assim eu usei aquele emprego para me seguir o que eu queria. E aí eu me formei e estou até hoje. A partir do dia que eu saí do banco, já estava empregado em outro local e até hoje nunca mais parei de trabalhar. Eu faço essa pergunta sem querer causar constrangimento, né?
porque eu conheço você desde quando você era criança. Nossa. Não faz tanto tempo assim, vamos dizer. E você não tinha propriamente aquele biotipo quando criança, né? Aquele, talvez até um estereótipo seria, por assim dizer, né? Que conduzisse à prática da educação, como o Paulo Miguel tinha. O Paulo Miguel já era aquele tipo longilíneo, musculoso, saltitante, né? Não era propriamente o seu caso. Você já é normolíneo, já era mais pacato. Quer dizer que aquilo, então, passa de um estereótipo, né? Se nós notarmos uma característica ali num determinado indivíduo, falar, ali vai estar um professor de educação física. Não necessariamente, né? Realmente é um ponto em que você toca e até hoje em dia você acha muito isso nas pessoas que tentam buscar o seu objetivo na vida. Eles procuram na educação física uma imagem, aquela imagem que o educador físico hoje ele não requer, que é a tranquilidade, que é só vive no ambiente melhor possível. Hoje em dia é muito diferente disso. Uma pessoa, você acredita que olha, por favor, eu tenho todo o respeito para com o Paulo Miguel, tá? Eu só quis fazer uma exemplificação. No caso seu, né, eu tenho todo o respeito também para com os normolíneos, com os brevilíneos. Agora, a educação física, ela tem certa amplitude. Ela pode, um deficiente físico, ele pode também ser um professor de educação física. Com certeza, e como muitos têm, inclusive tem muitos pesquisadores. Aliás, desculpem falar essa palavra. Olha, nós estamos pisando em ovos. Desculpem falar esse termo deficiente físico, né? Talvez até houvesse a necessidade aí de uma outra palavra, porque ela, de uma certa forma, né? Mas eu acho que no caminho que nós estamos conduzindo, acho que é de vangloriá-los, né? Não debredados. Sim. Então, acho que o que a gente está comentando realmente é de... Mas eu te cortei, você estava respondendo inteligentemente a minha pergunta, eu tinha de fazer o corte. Não, mas hoje em dia nós temos bastante pesquisadores, inclusive com livros que eu tenho em casa, inclusive leio muito, e alguns deles são até livros de cabeceira, que a gente fala, né? Mas que são deficientes, mas são grandes pesquisadores. Então, para você ver que a margem da educação física, no caso, ela abre para qualquer ser humano. Hoje existem alguns palavrões aí, né, que permeiam o nosso cotidiano, nossas análises, e nós não conseguimos nos desvincular deles. Fala-se muito hoje em dia em interdisciplinaridade. Olha o tamanho da palavra, né? Você acredita que esse processo interdisciplinar, no qual se insere, inclusive, a educação física, ele seja irreversível? Olha, eu acho que ele é um processo. Eu analiso dessa forma, porque ele vai ser um processo. Ele vai ser um processo para nós aqui, para a nossa comunidade brasileira. Eu acho que vai ser um processo de mais ou menos 15, 20, acho que até uns 30 anos, para tentar fazer uma reversão em cima disso. Até chegar exatamente, porque quando você... porque a gente analisa da seguinte forma, quando você vive no primeiro mundo, você pode analisar isso. Quando você vê as duas educações, do primeiro mundo e a nossa, você pode dar uma análise sobre isso. Então eu acho que essa é um ponto em que vai demorar um certo período para a nossa população fazer essa transição. Eu falo porque, olha, quando eu trabalhava em Valinhos, talvez na APAI em Valinhos, exemplificando, né? Houve lá um organograma, um sociograma, por assim dizer, das atividades naquele trabalho. E havia o educador físico, o professor de educação física, havia o pedagogo, havia o médico, havia o psicólogo, tudo ali no trato com as crianças excepcionais. E no cumprimento daquela hierarquia, rapaz, que dificuldade que era com os profissionais de medicina, porque eles não admitiam que as conclusões finais não fossem emanadas da capacidade, da profissão deles. E o pedagogo, às vezes, quando ele tinha a última palavra, ele acabava discriminado. Eu posso dizer, os médicos acabaram se alijando do trabalho. E por estarem supondo ali a ocorrência de um desrespeito hierárquico, mas isso aconteceu há mais de 30 anos. Acontece hoje ainda. Uma conclusão sua, ela é aceita pela categoria dos médicos?
A categoria dos médicos, ela está sendo infiltrada, na verdade. Porque retorna aquela outra pergunta que você falou do professor de educação física. Hoje o professor de educação física, ele tem que ter um amplo conhecimento na parte médica. Não, obviamente ele não vai ter o conhecimento que um médico adquire, certo? Mas ele tem que ter o embasamento. Porque se ele não tiver o embasamento, hoje em dia, a sua formação está inadequada. Então, quando você faz essa infiltração em certas áreas profissionais, né, as pessoas já se sentem que, opa, peraí, vamos devagar, não é assim. Mas hoje em dia, ela está caminhando para isso. Por quê? Porque o profissional, o médico, ele quer um conhecimento maior em cima dos profissionais de educação física, porque também, hoje, está sendo um alicerce para eles. Qual o remédio hoje em dia mais eficaz? Atividade física. A atividade física é considerada, então, uma das grandes terapias do... Agora, o campo da educação física, ele cresceu muito, né? Porque até há pouco, talvez erroneamente, se restringia àquela atividade magisterial. Havia o professor de educação física, nós tivemos aqui em Lema, o professor Alberto Grise, né? Foi um ícone aí, você disse depois com a chegada do professor Ranieri, mas depois começaram a surgir academias, né? Exatamente. E hoje também se fala muito nos personal trainers. Dá para você falar um pouco dessa diversificação que envolve o profissional? Foi o mercado, né? O mercado de trabalho e essa regularização da educação física. Hoje a educação física ela é super regularizada. A academia tem isso. E o próprio povo está procurando, o próprio ser humano está procurando um bem-estar para si próprio. E nada melhor do que procurar os melhores profissionais. Quando se procura os melhores profissionais, o que acontece? Esses profissionais procuram conhecimento, cada vez mais. Então isso dá um crescimento no nível do professor, no nível do profissional, que no caso é o educador físico. O que as pessoas mais buscam no contato com você, Fábio? Elas te contatam no campo profissional, o que elas mais buscam? Olha, é difícil, assim, no sentido de eu analisar um ponto, porque eu trabalho muito diversificado, eu trabalho com pessoas que procuram estética, eu trabalho com pessoas que procuram a parte saúde, entendeu? É muito difícil, mas eu vejo pelos meus companheiros de trabalho que realmente o que está afetando hoje é a parte estética. Eles estão procurando mesmo porque a mídia, né? A mídia coloca o padrão. O padrão e todo mundo tenta seguir. Infelizmente é isso. Exatamente, que é um padrão para você analisar. Esse padrão é totalmente diferente dos padrões que a gente tem de conceito. Porque vamos analisar, essas manequins que fazem esses desfile, fashion, você olha elas, nossa, perfeito? Não. Para nós, profissional, elas são magérrimas. A saúde delas, nossa, são lindas, maravilhosas, mas a saúde delas tende a pecar um pouco. Às vezes são até vítimas da bulimia, da anorexia. O que não sai. Você não vê isso aí, por quê? Porque tem um grande esquema por trás delas. O próprio esquema deixa isso incubado. Ele não deixa isso transparecer tão facilmente. Ao outro passo que antigamente, quando você via aquelas moças, usando o quadro, qual era aquela imagem de uma mulher antigamente? Não era uma mulher magérrima. O corpo estético, exemplo, era um outro tipo de corpo, com linhas, com curvas acentuadas. A própria Marilyn Monroe, né, ícone de hollywoodiana, hoje ela seria considerada uma pessoa obesa. Obesa. Com aquelas dimensões, né, que... Porque todo mundo precisa de um certo limite, né, de obesidade. Tem um certo limite de gordura no corpo. Essa questão me diz respeito diretamente, né? Mas a obesidade em si, eu sou uma pessoa eu sou vítima daquelas pessoas de olhar filizola, né? Elas olham, a gente detecta, olha, engordou meio quilo, você engordou 2 quilos, você não pode passar... Mas você melhorou muito. Diga-se de passagem.
É o centro analítico do educador físico. Você melhorou muito. Mas eu gostaria aqui de deixar claro, né, que essas pessoas de olhar felizola, elas deveriam ser varridas da face do planeta, sinceramente. Mas isso é... Principalmente quando você está num local, num restaurante, lá você está sendo pessimamente atendido, ainda passa alguém e fala, mas você come, não? Mas eu falo, olha, eu até comeria se me servissem adequadamente, que coisa horrível. Fábio, um assunto que é muito ventilado, veiculado, às vezes é o doping, né? Ligado à prática esportiva, que falamos muito que esporte é saúde, mas também, às vezes, existem os contra-exemplos, né? Nós podemos até falar em lá, aquela Olimpíada, o fenômeno Ben Johnson, que coisa triste foi aquilo, né? E como depois aquilo foi explorado, porque ele era um jamaicano naturalizado canadense. Então, logo foi detectado o doping e começaram a falar, né, que ele era um jamaicano naturalizado, porque antes ele era um canadense, né? Foi detectado o doping. Com certeza. E daí exaltou-se Carl Lewis. Muito tempo depois começaram também a surgir indícios de que Carl Lewis também correra dopado naquele período. Certa feita, Joaquim Cruz, falando de uma colega lá de atletismo, disse que a moça estava parecendo um cavalo. Aquilo soou tão mal, ele teve que se desculpar, mas tudo decorrente de anabolizantes, esteroides, essas coisas. Nós passamos às vezes na farmácia, vemos aqueles, eu acho que eu confundo um pouco as coisas, mas uns frascos enormes lá contendo essas coisas. Há como afirmar que existe algo de saudável nisso? Veja bem, a gente tem que partir para alguns princípios. O princípio é que o corpo do ser humano, ele é o maior depósito de gordura. Tudo que você ingere, ele se transforma em gordura. Não, o meu é um processador de gorduras impressionante. E rápido. Não, mas por sinal rápido. Olha, uma eficiência. A máquina azeitadíssima, literalmente azeitada. E seguindo essa linha, você tem que... Você olha assim, você vê aqueles produtos, então aqueles produtos vão ser ingeridos pelos seus indivíduos e terão que ser, vamos dizer assim, dizendo mais assim no natural, queimados. Ele vai ter que ser trabalhado para se transformar em energia, para que o músculo haja uma hiperdilatação. É nesse sentido, certo? Agora, os anabolizantes que esse pessoal usa hoje em dia, que realmente dá dó. Hoje você vê um jovem de 15 anos, que haja visto que eu conheço muita gente, né? E muitos deles passaram por minha mão, de uma forma ou de outra, como aluno, ou como conhecendo. Então você olha, dali 2 meses, ele está hipertrofiado. Aí você olha e fala, como que ele conseguiu isso em 2 meses? Se numa cadeia normal, você precisa de 15 a 20 anos para conseguir. São produtos ingeridos. E o produto ingerido não é o produto para ser humano. É produto para origem animal. Então você observa que hoje em dia é mais fácil mudar a estética do que pensar na saúde lá na frente. Porque obviamente você pode ter certeza que hoje eles ingerem esse tipo de produto de origem veterinária e dali certos anos, o que vai acontecer? Fígado que vira farelo, vira um farelo o fígado com esse produto. Acaba com o fígado, rim. Então são os primeiros sintomas, ele vai atacar nos órgãos. Ele não vai atacar na sua estética, ele vai atacar nos órgãos. Fica aqui o alerta, né? Sempre é bom lembrar. Fábio, qual é o seu esporte preferido? Existe um esporte preferido seu? Esse é um ponto onde a gente pratica muito esporte. 24 horas por dia eu estou praticando esporte, gosto, adoro. E a gente pratica vários. E é sempre o que as pessoas me perguntam e eu sempre pergunto. A primeira coisa que eu faço, eu retruco na pergunta. Você sabe qual é o esporte que você prefere? Qual é o esporte que te traz lazer? Porque praticar esporte, você pode praticar todo tipo de esporte. Mas sempre tem aquele que te traz o lazer. É esse que você tem que achar.
E agora, como é que eu vou te responder isso? Você está entendendo? Então, eu tenho eu sempre fui fissurado em corrida de moto. Pratico, até hoje pratico. Aqueles que dizem que uma corrida de moto, uma corrida de Fórmula 1 não pode ser taxado propriamente de esporte, o que você responde? Eu acho que é essa a pergunta que eu faço para ele. Mas o que te traz lazer? Esse é o que me traz lazer. Eu pratico basquete, eu pratico vôlei, eu pratico todo tipo de esporte. Corrida, bicicleta. Mas aquele que me traz o lazer, aquele que faz com que eu pratique todos os esportes visando aquele meu lazer, é o moto. É a corrida de moto, Corrida o de motociclismo. moto. Esse motociclismo para mim é... Você continua competindo? Continuo. Até hoje eu continuo competindo. Olha, corrida de motos, hein? Foi ele quem disse. Foi ele que disse que é muito perigoso porque os anabolizantes, esteroides, devido ao empedramento do fígado. Enfim, é uma autoridade que está aqui falando desses assuntos. E é um dos Eu acho que os referenciais, muitas vezes as Olimpíadas, né, quando elas aparecem, mesmo Copas do Mundo, elas não são bons referenciais. Apesar de que elas estimulam a prática esportiva. Né? Principalmente, né, você percebe muito a diferença na China e Alemanha. China e Alemanha, onde há principalmente nas mulheres. Realmente essa busca de recordes, né? Essa coisa toda que acaba... Um dos episódios que me emocionam quando eu leio é do Ademar Ferreira da Silva, né? Aquele recordista brasileiro em salto triplo, que na Olimpíada de Roma, após ele já ser bicampeão olímpico, ele não conseguia os índices lá mais nos saltos que ele desenvolvia. E lá em Roma, ele tentando atingir os índices para ir para a final do salto triplo, ele não conseguiu e ele percebeu que ele já estava se retirando do estádio, ele começou a ouvir muitos aplausos. Até me emociono quando eu aponto isso, né? A leitura que eu fiz e ouvindo ele contar que ele imaginou que recordes estariam sendo quebrados ali, porque as provas eram simultâneas. Né? Para quem que eram os aplausos? Para ele. Agradecimento, né, daquele povo romano, italianos ali presentes, agradecendo por tudo que ele havia feito pelo esporte. Acho que a imagem que mais bem ilustra a validade dos esportes, que essa não existe. Bem, Fábio, fica aí. Você é dono do tempo para um até breve aí para os nossos eventos. Obrigado pela sua presença. Nós estamos aqui falando do esporte saudável. Nós não estamos aqui... Exatamente. Eu tenho mais que agradecer, né, Lázaro? Porque tudo o que for, sempre quando for de dar o nome esporte, eu acho que eu sempre vou engrandecer. Então, eu vou sempre agradecer quem dá essa oportunidade. Que nós precisamos muito do esporte. Porque o esporte é a única coisa que nós vamos fazer com que o ser humano caminhe na sua linha. Então, o esporte é o único modo que nós podemos consertar o mundo. Essa é a única linha. Se você vier me falar, mas não, eu vou discordar, e eu sei que muitos educadores da minha área também vão concordar com isso. O esporte é o único que vai trazer o ser humano para a sua linha hereditária normal. É o verdadeiro culto ao corpo, né? E é assim que essa é a visão que o Fábio tem, a profissão que ele desenvolve, uma profissão que atende a um chamado vocacional dele. Bem, nós estivemos aqui mais uma vez sob o patrocínio da distribuidora de revista Silvia, da Farmácia Aliança, a Farmácia do Luizinho e do restaurante Piazza, que é o ponto certo do seu paladar. Estaremos de volta aqui na próxima segunda-feira, dia 18 de julho, sempre às 22 horas. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Eu a quem tenho que agradecer. E aos nossos TVentes, até lá.